hoje tem uma coisa aí que a gente precisa falar que é muito importante, Hum. tá? Então vamos lá, deixa eu só colocar primeiro para compartilhar aqui, só um minutinho. Apresentação de slides, do slide atual. Então vamos lá, deixa eu abrir o slide. Aí foi, agora compartilhar com você. Bom, tá vendo meu slide aqui já? Ainda não. Tá. Tem alguém querendo entrar na aula. Ana Carolina Agora foi. Crá. Tá bom. Bom dia, Ana Carolina Crá. Tá conectando o áudio dela ainda. Bom dia, Ana Carolina Crá. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Então tá bom. Então, vamos lá. Olha Faltando o só. Rafael entrar, vou mandar Tá. mensagem para ele. Isso. E se quiser, tenta acordar a Lorena também, fazendo um favor. Tentei ligar, ninguém me atendeu. Ah, tá dormindo ainda. Vou tentar o Rafael. Então tá. Então, vamos lá, vamos a gente então por enquanto, Natana. Tá. Hoje nós vamos falar sobre contas a pagar, tá? Então, olha só, a falta de controle, né, do que a empresa tem que pagar pode comprometer a situação financeira da empresa. Por quê? Porque se eu não sei quanto dinheiro que vai sair da minha empresa, eu não consigo me planejar. Tá? Então eu preciso fazer um controle de tudo aquilo que eu tenho para pagar. Isso aqui, ó, deixa eu mostrar uma coisa. Esse a mais um verbo no infinitivo, ou seja, que termina com a letra R, o nome do verbo, essas duas coisas juntas, eles estão indicando para mim uma ação futura, tá? Então é algo que eu vou pagar no futuro, certo? Então é isso que é importante a gente entender. Isso aqui, o controle das contas a pagar, eu estou tratando das contas que eu ainda vou pagar da minha empresa. E eu preciso saber o que eu vou pagar, quando eu vou pagar, quanto eu vou pagar. Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje. Então vamos lá. Aí. Então, o controle de contas a pagar refere-se aos pagamentos futuros, vamos grifar aqui, que a empresa deverá realizar. Ou seja, pagamentos a prazo. Só que quando a gente fala a prazo, a gente tem que entender que é tanto aquilo que eu comprei a prazo, quanto eu tenho que ter um controle também de contas que são recorrentes, ou seja, que acontecem todos os meses em datas semelhantes e que eu posso fazer uma previsão de valores. Então, por exemplo, a sua empresa comprou um carro para a empresa, porque a empresa precisava de um veículo para fazer as suas atividades. O carro a gente compra normalmente financiado. Então, esse financiamento é uma compra a prazo, tá? Ele vai entrar no controle de contas a pagar. Perfeito. Só que, por exemplo, a minha empresa ela fica num prédio em que eu pago aluguel. O aluguel não é uma compra a prazo, mas é um serviço que eu contratei e que eu vou pagar todos os meses em datas semelhantes e que eu posso fazer uma previsão do valor. O aluguel não vai mudar de forma inesperada, ele vai ter reajuste uma vez por ano, está previsto na lei, inclusive. Agora, tirando esse reajuste, o valor vai ser sempre o mesmo. A energia. Ah, Marcelo, mas tem mês que a energia vem um pouco mais cara, tem mês que vem um pouquinho mais barato. Sim, mas eu posso fazer uma
previsão de uma média do que a minha empresa vai gastar de energia. Então, tudo isso aqui vai entrar onde? Na estrutura do meu contas a pagar, ok? Bom dia, Rafael. Bom dia. Então, a empresa ela vai precisar conhecer quando ela vai pagar, o que ela tem que pagar e quanto ela deve pagar entre as suas diversas obrigações. Tá? Obrigações é tudo aquilo que a empresa tem para pagar. Isso pode ser feito com sistemas de computador próprio para isso, que normalmente são mais caros. Calendários que por si só são arriscados. Se você esquecer de olhar no calendário, você dança. E eu posso usar planilhas para fazer um controle. O que eu recomendo, tá? Se é uma empresa pequena, não tem dinheiro para pagar um sistema, usa um conjunto calendário, mais planilha, mais agenda do computador, agenda do celular e programa para você ser notificado com antecedência. Não usa só o calendário de papel, né? Às vezes a gente esquece de olhar o calendário. Então, é muito importante. E o que é pior, tá? Vamos imaginar o seguinte, o Marcelo ficou responsável pelo controle de contas a pagar da empresa e ele esqueceu de pagar. Tá? Esqueci de olhar o calendário, esqueci de pagar. A empresa tinha dinheiro para pagar, mas eu não paguei. Os juros que vai ter, a multa que vai ter, pode ser descontada do meu salário. E a gente não está falando, às vezes, gente, de valores R$10, R$20. Fala, deixa descontar, Marcelo, R$10, não vai fazer diferença. R$10, ok. Gente, e se eu estou trabalhando numa empresa que trabalha com valores, faturas de R$500 mil, R$100 mil? Né? Você põe aí 100 mil, vamos lá. 2 dias de atraso. Vamos calcular. Cadê a calculadora? 100 mil vezes 0,033% vezes 2 dias de atraso, deu já R$66. Tá? Aí você põe mais 2% de multa, 1% de 100 mil é 1.000, 2% é 2.000, você tem R$2.066 para pagar. E eu não tenho R$2.066 para pagar. Você tem, Rafael? Você tem, Natana? Eu não tenho. Não. Né? Para empresa que eu trabalho ainda, né? Né? Marcelo, mas não vai poder descontar de uma vez. Realmente, eu não posso descontar de uma vez. A lei proíbe, vai ser parcelado. Aí você vai ficar 2 anos descontando do seu salário para pagar. Né? Então, gente, eu não posso. Eu tenho que tomar esses cuidados. Outro motivo da gente fazer um bom controle de contas a pagar é o quê? Se eu consigo saber com antecedência o que eu tenho para pagar e fazendo o levantamento do financeiro da empresa, eu verifico que eu não vou ter dinheiro naquela data específica, eu preciso de repente de uns 2 dias de prazo, o que é mais... Perdão. O que é mais fácil? Eu entrar em contato com o meu fornecedor 10 dias, 15 dias antes do vencimento para negociar um prazo de mais 2 dias com ele, ou eu ligar para ele no dia e falar assim, ô Natana, hoje eu não vou poder te pagar. Ligar antecipado. Ligar antecipado. Por quê? Porque dá tempo, por exemplo, da Natana se organizar também, não dá? Uhum. Então, gente, isso é muito importante. Outra coisa, se eu tenho prazos muito longos, eu posso colocar esse dinheiro para render. Ou seja, ao invés de eu usar todo o dinheiro, eu ainda fico com um pouquinho porque ele vai ter rendido. Então, olha só coisas que a gente pode fazer
com o dinheiro se a gente se organizar. E isso aqui, gente, eu estou falando de empresa, mas isso aqui você pode fazer para a sua vida pessoal também. Nós vamos ver mais para frente nesse módulo, a parte de planejamento financeiro pessoal, e é uma coisa que dá para fazer para a vida pessoal isso aqui. Não é só para a empresa, não, viu, gente? Então, no caso da planilha, o que ela tem que ter? Vamos lá. Obrigatoriamente, eu tenho que ter qual foi a data da compra para eu saber, para eu me organizar. O número da nota fiscal que efetivou essa negociação. O valor total que tem que ser pago. A descrição do que foi comprado. O valor que vai ser pago, né? Tanto, no caso, tem o valor total e o valor das parcelas. Quantas parcelas são? Então, vamos lá. Quantas são e quantas faltam? Eu tenho que ter as duas informações para me organizar. E a data de pagamento. Certo? Esse cara aqui, gente, é muito importante. Por quê? Para poder saber, né? Eu normalmente coloco também na minha, por exemplo, o valor da um campo na minha planilha para cálculo dos juros, no caso de eu atrasar. E eu coloco também um campo para dar baixa na data de pagamento. Tá? Então, são coisas que você pode colocar. Esses que estão grifados é o mínimo que tem que ter. Você pode pôr mais, certo? Agora, para montar o controle de contas a pagar, a gente segue algumas regras. Essas regras elas são as seguintes. Eu começo esse processo com a contratação. O que é a contratação? Eu faço um pedido de compra ou eu assino um contrato. Tá? Então, por exemplo, eu fiz um pedido lá para a empresa do Rafael. Falei, ô seu Rafael, eu preciso de tantos produtos para minha empresa. Então, esse aqui é o pedido de compra. Ou eu viro lá para Natana e falo, ô dona Natana, eu preciso contratar aqui com você o aluguel da sala porque eu preciso montar a minha empresa. Tá? Então eu vou ter um contrato. Então, isso é o início. Sem isso eu não vou ter um processo de compras. Certo? Depois da contratação vem a efetivação. O que é a Ô, efetivação? professor, Oi. e como é feito esse contrato? De aluguel, por exemplo? Sim. O aluguel, ele precisa ser um contrato. No caso, todo contrato, ele... Na verdade, assim, vamos só entender. A gente tem contratos escritos, tá? E a gente tem os contratos verbais. Tá? Vamos entender. Os dois são contratos. Por exemplo, você entrou numa loja e comprou uma camiseta, por exemplo, isso é um contrato verbal. É um contrato de venda e compra. Só que como é um valor muito, a gente chama de irrisório, muito pequeno, eu não preciso fazer isso no papel. Tá? Então, até porque aí eu vou ter uma estrutura, que é o Código de Defesa do Consumidor, que vai fazer o quê? Vai falar para mim, olha, no caso de haver algum problema com essa compra, o Código de Defesa do Consumidor está aqui para proteger a Natana que comprou essa camiseta. Certo?
Quando eu tenho valores maiores ou serviços de longo prazo, esse contrato ele precisa ser por escrito. Tá? Então, por exemplo, quando você vai alugar uma sala comercial, você vai até uma imobiliária, porque eu não posso, tá, gente? Isso está na lei, eu não posso alugar de verdade, apesar da gente saber que acontece, você não pode alugar imóvel sem um corretor de imóveis. Tá? Aqueles contratos que são feitos, a gente chama de contrato de gaveta, né? O Rafael tem um imóvel, eu fui lá e contratei direto com o Rafael. Perante a lei, isso pode dar problema. Ah, mas Os é mais dois. barato para os dois. Problema assim, por exemplo, se o Marcelo não pagou o aluguel, o Rafael vai ter um pouquinho mais de dificuldade para entrar com o processo para cobrar, né? Se o Rafael colocou ali alguma coisinha que o Marcelo ia ter que pagar mais, o Marcelo não quiser pagar, o Rafael talvez não consiga receber. Então, o correto mesmo é que todo contrato ele precisa ser feito tendo um corretor de seguro, sendo uma imobiliária responsável pela negociação. Tá? Então, esse contrato é por escrito, ele tem uma regra, ele vai ter que prever data de duração, ele tem que prever pelo menos a duração mínima. Igual quando você contrata, por exemplo, quando você contrata a internet para sua casa, você contrata ali um prazo mínimo de duração, que a partir daquele momento ele se torna um contrato por prazo indeterminado, depois que passa aquele prazo. Ou seja, o contrato vai durando até uma das partes decidir cancelar. Ele tem que prever data para pagamento, ele tem que prever valor, qual é o índice para ser reajustado, ele tem que prever o valor da multa, o valor dos juros, tudo isso tem que estar num contrato. Tá? Existem modelos de contrato, a gente pode até pegar pela internet. Existem empresas, quando são contratos maiores, que levam para um advogado preparar esse contrato, ele vai cobrar, a pessoa vai pagar e vai fazer o contrato, né? Então, esse contrato ele precisa estar documentado e o contrato ele é feito em vias. Então, por exemplo, eu aluguei lá um imóvel para minha empresa, eu fico com uma cópia do contrato, a imobiliária vai ter uma cópia e o dono vai ter uma cópia. Tá? Entendi. Depois da contratação, a gente vai para efetivação, que é o quê? É o momento em que o meu fornecedor vai me entregar o material, se é um produto, né? Ou se ele realizou o serviço, concluiu aquele serviço ou me entregou o serviço. Por exemplo, no caso da internet, não conclui o serviço, né? Mas ele se efetiva o quê? Pelo fato de eu poder acessar a internet, tá? Normalmente vai ser com a emissão de um documento fiscal, normalmente a nota fiscal, certo? E, gente, assim, eu gosto muito quando se tem dúvida, pergunta, tá? Então não precisa ter vergonha, não. Nem você, Natano, nem o Rafael. Igual você perguntou agora há pouco, pode perguntar, Natano. Tá? Depois da efetivação, vai ser feito um processo de validação. Então, o que é a validação? O departamento que solicitou o serviço, ou que utiliza o serviço, ou o produto, ele vai confirmar que ele recebeu e que esse recebimento ele foi de acordo com o contrato. Ou seja, a quantidade que eu pedi, a qualidade que eu pedi, o preço veio do jeito certo, o prazo de entrega foi correto. Então, eu vou avaliar toda aquela situação, certo? Então, por exemplo, eu contratei, vamos pegar o exemplo da internet. Eu contratei lá uma internet de 200
mega. Eu preciso que o meu documento de contrato fale que são 200 mega e eles têm que me entregar pelo menos, que é o que a lei exige, 10% dessa velocidade. Então, eles precisam me entregar pelo menos 20 mega. Tá? Não sei se vocês sabem disso. Quando você contrata uma internet, a empresa só é obrigada a te fornecer 10% do que você contratou. Tá? Então, quando você contrata 200, você tem que receber pelo menos 20. O que você receber a mais, você está no lucro. Certo? Se eu contratei um produto que era para vir 500 unidades, quantas unidades que eu espero que cheguem para mim? No meu estoque? 500, né? Se eu contratei um produto com preço de R$ 1.000, por quanto eu espero que venha a nota? R$ 1.000. Se eu contratei um produto com uma qualidade X, olha, uma lapiseira. Lapiseira, cadê aqui a lapiseira? Eu contratei lá com a Ana Cra uma lapiseira, né? Ela vai fornecer para minha empresa lapiseiras. Eu quero uma lapiseira com ponteira de metal, metal aqui, tá? Aí chega uma lapiseira de ponteira de plástico. Foi o que eu contratei? Não. Não. Então, essa é a etapa da validação, gente. Validou, eu vou encaminhar agora sim para o departamento financeiro para ele fazer um processamento. O que ele vai fazer? Ele vai confrontar o pedido com a efetivação e vai comparar lá com o que veio falando da validação. Então, as 3 informações têm que ser iguais. Tem que estar tudo em conjuntinho ali, funcionando perfeitamente. Feito isso, a próxima etapa do nosso procedimento é pagar quando? De preferência, na data prevista. Se tiver desconto por pagamento antecipado, de preferência pagar antecipado. Pagar depois, só se não houver outra saída, tá, gente? Por quê? Porque vamos imaginar o seguinte: a Natana é fornecedora da minha empresa. Eu paguei atrasado uma vez. Próxima vez que eu pedi com ela, eu paguei atrasado de novo. Próxima vez que eu pedi com ela, eu paguei atrasado de novo. Natana, você vai continuar querendo vender para minha empresa? Não. Não. Então, o pagamento atrasado pode gerar a perda de um fornecedor, gente. Tá? Lógico, não é acontecer uma vez, mas se começar a acontecer sempre, esse fornecedor não vai confiar em você. Mas dá para mudar a data depois. Dá para negociar, ele não é também obrigado a aceitar essa mudança. Né? Por isso que eu falei, tudo vai depender de negociação. E essa negociação vai depender do quanto ele confia em você. Entendi. De repente o cara já não confia em você. Aí você vira para ele e fala assim: escuta, Rafael, vamos rever essa data aí, joga mais para frente. Mais para frente eu pago. Será que o Rafael vai estar tão confiante assim que eu vou pagar? Se eu só tô dando bola fora? Tá? Então, assim, tudo vai depender do grau de confiança. Tá? Esse processo, ele vai funcionar como um filtro. Esse filtro, né, nesse filtro vai passar todo o processo de compra antes de realizar o pagamento. Para quê? Para ir verificando se está tudo em ordem. Eu só vou pagar se realmente estiver tudo em ordem. Por quê? Porque é dinheiro, né, gente? Eu não vou pagar por algo que eu não contratei. Eu não vou pagar por algo que eu não recebi.
Eu não vou pagar por algo que eu não tenho, né? Vamos voltar lá no exemplo da internet, por exemplo. A internet, eu não sei se vocês sabem, se você ficar lá 5 horas com o serviço fora do ar por problema da operadora, eles são obrigados a descontar essas 5 horas do pagamento. E aí a gente pensa assim, em casa eu não vou ficar fazendo isso, Marcelo. Realmente, talvez em casa a gente não verifique tudo isso. Mas, para uma empresa muito grande, gente, isso pode gerar uma boa economia de dinheiro. Então eu preciso fazer todas essas verificações, eu preciso fazer todo esse levantamento. Mas sou eu no financiamento que vou, no financeiro que vou olhar se a internet funcionou o mês inteiro ou não? Não, você vai ter um departamento que vai cuidar disso e vai te passar essas informações. Mas é aquilo que eu falei, gente, lá no comecinho do curso, aula 3 do curso. Todos os departamentos de uma empresa, eles funcionam em sinergia, eles funcionam em sincronia, eles funcionam unidos. Se um falha na sua função, o resto falha também. Certo? Professor, Oi. a minha internet começa a ficar ruim de madrugada. Eles podem diminuir a internet, fazer alguma coisa para fazer isso? Assim, poder diminuir eles não podem. Então vamos lá. Poder não pode. Eu não posso reduzir o fornecimento de internet em determinados horários do dia. Se você perguntar diretamente no operador, eles vão negar também que aconteça. Mas se você perguntar para os técnicos terceirizados que prestam serviço, todos eles vão te confirmar que isso acontece. Então, a única saída é reclamar. Uhum. Tá? Professor, Oi. no meu caso já aconteceu assim, ó, eu contratei a TV a pago, né, e eles me falou, por exemplo, que ia ter 20 canais, e aí eu fui ver, tinha 18, e eu tô pagando por 20, o que eu faço? Desses 20, não são, vou perguntar, não tem dois, por exemplo, que um é de música e um é notícias, acho que da operadora? Não, porque aí já é aberto, né? Já é incluso. Não, mas eles contam. O aberto em alta definição, em HD, ele conta dentro dos 20, tá? Eu não sabia disso. Porque, na verdade, o que acontece? A gente tem o canal aberto sem alta definição e alta definição. O de alta definição, ele entra dentro do canal pago já. Tá? Na semana que vem, nós vamos continuar a nossa aula a partir daqui. Tá? Nós vamos rever a parte de juros, como calcular juros. Tá? Então, nós vamos prosseguir a partir desse ponto aqui. Combinado, gente? Combinado. Então, muito obrigado pela participação de vocês. E, não falta, gente, essa parte do cálculo de juros é importante, viu? Para quem esqueceu já lá de quando nós vimos matemática lá atrás, nós vamos rever agora. Certo. Tá bom? Obrigado, professor. Boa até semana que vem, gente. Tchau. Tchau. Boa semana. Tchau, professor. Tchau.